passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Repetindo: bem-aventurados são os humildes de espírito. Na tua Bíblia pode estar também pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? A igreja pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Amados, assim que eu comecei a minha caminhada, eu cheguei para um grande professor que nós tínhamos aqui, e eu perguntei: pastor, o que eu posso aprender para conhecer mais da palavra de Deus? E ele falou: meu jovem, conheça o Sermão da Montanha. Estude o Sermão da Montanha. E ele não falou mais nada, só foi isso que ele falou. E eu entendi porque ele quis dizer isso. Porque o Sermão da Montanha, ele foi pregado por o maior homem que pisou na face dessa terra. Ele foi pregado pelo Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. O Sermão da Montanha foi considerado o maior sermão que foi pregado por um homem na face dessa terra. Não tem Sócrates, não tem Platão, não tem Aristóteles, não tem ninguém que pregou uma palavra mais profunda, mais tremenda, mais impactante, mais transformadora que esse homem que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O Sermão do Monte, amados, ele é um plus a mais do que foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Só que no Monte Sinai, o povo estava com medo do monte, porque no monte estava fumegante, estava tendo trovões e relâmpagos. E lá no Sinai foi entregue para um homem para ser distribuído para um povo. Já no Sermão do Monte, amados, o homem subiu e se assentou. E o povo o povo se aproximou para aprender. No sermão, lá no Sinai, os 10 mandamentos foram escritos numa tábua de pedra. Lá no monte, lá no Sermão do Monte, a palavra foi escrita no seu e no meu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Jesus Cristo, quando pregou no Sermão do Monte, ele impactou cada vida ali presente. E tem impactado há 2025 anos. E até hoje, se você for entender o que ele quis dizer ali naquele monte, aleluia, a tua vida vai ser transformada. A tua vida vai ser impactada. Os teus conceitos vão ser mudados. E aquilo que estava te derrubando, te atrapalhando, vai cair por terra. Porque o que foi ensinado aqui nesse capítulo 5, irmãos, vai te fazer uma grande homem, uma grande mulher para vencer todo o que tem acontecido nesse mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele pregou, irmãos, aleluia, foi com autoridade. Não a autoridade dos escribas e dos fariseus. Ele pregou foi com amor. Ele pregou a verdade, porque a Bíblia fala que ele é a verdade. Aleluia. A voz de Deus bradou no meio do povo, porque o Verbo se fez carne e o carne habitou no meio de nós. Aleluia. E ele pregou assim, ó: bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? É mais que feliz, é mais que alegre. É o mesmo bem-aventurado que tem lá no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores. Aleluia. Sabe por quê?
Porque o varão que não 60 horas esquece, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa se assentar para se alegrar, mas ele já está alegre. Aleluia. E ali Jesus falou: bem-aventurado, mais que feliz, mais que alegre. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é mais que feliz, mais que alegre? É que por mais que o vento venha estar soprando ao contrário, por mais que a dificuldade venha a ser grande na nossa vida, isso não tira a paz e a alegria que tem dentro de nós. Aleluia! Aleluias! E ele disse: eis que vos dou a paz vos dou, não a paz que o mundo vos dá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado, irmãos. E eu aprendi isso, porque eu tenho passado esse ano todo uma dificuldade imensa com a minha saúde e tem me impedido de trabalhar. E as notícias que eu tenho recebido do meu trabalho são promissoras. Olha, lembra aquele rapaz que tu ensinou ele? Lembro. Ele agora é chefe. E essa vaga poderia ser sua. Ah, lembra aquele rapaz que entrou e você ensinou ele? Lembro. Hoje agora ele é supervisor. E essa vaga poderia ser sua. E às vezes isso até me entristece. Mas eu sou bem-aventurado. Sabe por quê? Porque eu estou aqui hoje, na presença do Senhor. Eu olho ao meu redor, a minha família está na presença do Senhor. Eu abro a minha despensa, não está faltando nada. Aleluia. As minhas contas viram no mês, não estou devendo nada a ninguém. Não sei o porquê, não sei o que está acontecendo, é um milagre de Deus. Mas sabe por quê? Somos bem-aventurados. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele fala: bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Amados, o reino de Deus não é um reino tangível, não é um reino que você venha tocar, não é um reino que você venha abraçar, mas o reino de Deus é a soberania de Deus no coração do ser humano. É quando Deus, quando o homem permite que Deus o controle em tudo e em todas as situações. O reino de Deus, ele começa agora e vai até na eternidade. Por quê? Para você chegar na glória, para você chegar no céu, você tem que fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos queridos e amados, ele é como se fosse uma semente de mostarda, né? Jesus falando, o reino de Deus é como se fosse uma semente de mostarda, uma coisa bem pequenininha, mas quando ela planta e germina, ela se torna uma árvore gigantesca, onde as árvores fazem ninho e morada. Aleluia. O reino de Deus começa no teu coração bem pequenininho, quando você abre o seu coração para que entre e para que ele venha fazer morada. Mas saiba de uma coisa: esse reino vai crescendo dentro de você, crescendo dentro de você, crescendo dentro de você. Quando você vê, você está gigantesco, porque o reino de Deus, ele é só crescimento. Jesus Cristo também compara o reino de Deus como um fermento no bolo. Quando bota o fermento no bolo, aquela pequena massinha, e quando vai deixando, aquela massa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e crescendo. Ele compara também com uma rede de pescador. Quando joga a rede ao mar, a rede está vazia, mas quando tira a rede, ela está cheia de peixe. Aleluia. Talvez você está assim: gente, não está acontecendo nada na minha vida, está dando tudo errado, está dando tudo errado, tudo que eu faço dá errado, só comigo o dia é noite. Aleluia. Mas saiba de uma coisa:
O reino de Deus veio nesta noite para te comprar, para que tua vida venha ser mudada nessa noite, para que tu venha ver a diferença e a mudança na sua vida, e as coisas e as trevas virarem luz, aleluia, e a escuridão se tornar dia, aleluia, para que você venha entender que Deus, Ele te ama. Aleluia. Meu pai pregando. E ele fala: bem-aventurado os pobres ou humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Amados, agora aqui que é o ápice, que eu quero que você entenda uma coisa. O que é ser pobre de espírito? É ser pobre como eu? Pega ônibus, trem. Glorifica a Deus porque ele tem alguma coisa na dispensa. Pobre de espírito é aquele homem que quando chega na presença de Deus, ele entende que ele não é nada, que ele não é ninguém, que ele é um miserável, pobre, nu, pecador, vazio, morto, que precisa da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Esse é o pobre de espírito. Jesus Cristo falando, certa feita, lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9, ele falando que chegou um fariseu e um publicano, subiu no templo. E lá no templo, o fariseu, ele falava: ó Deus, obrigado por eu estar aqui, porque eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, aleluia. Não sou igual a esse pecador que está aqui, que era o publicano. E o publicano, irmãos, também lá no templo. Sabe por que o templo? Sabe por que o publicano estava falando isso no templo? Porque no templo estava assim, ó, cheio de irmãos, cheio de pessoas para buscar Deus. E quando o fariseu viu aquilo, ele começou a se vangloriar, a se encher de si mesmo. Enquanto o publicano, mesmo vendo as pessoas ao seu redor, mesmo vendo aquela multidão de gente que frequenta o templo, ele não tinha nem condição de olhar para o céu e falava: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aleluia. E Jesus Cristo falou: olha, quem saiu dali, quem desceu dali, aleluia, justificado, o fariseu ou o publicano? Nessa noite, irmãos, eu te convido a sair daqui justificado. Aleluia. Aleluia. Deus conhece o teu coração. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite porque tem um particular contigo. E não adianta, porque Deus, Ele te conhece. Não adianta tu lutar contra Deus. Sabe por quê? Olha só. Certa feita, Faraó chegou e recebeu Moisés. E Moisés falou: olha, libera o nosso povo para que venhamos adorar no deserto. E Faraó falou assim: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Sabe por quê? Porque Faraó se considerava um Deus. Ele era adorado no Egito. Ele era cheio de si mesmo. E não só o próprio Faraó, mas o Egito adorava o rio, adorava o sol, adorava a vaca, e se adoravam eles a si mesmo. O Egito estava cheio de si mesmo. Sabe o que aconteceu? O rio virou sangue, as vacas morreram, os egípcios ficaram cheios de tumores, o sol ficou escondido durante 3 dias, e o filho do faraó morreu, porque o faraó não teve condição nem de salvar o seu próprio filho. Aleluia! Por quê? Ele
não se rendeu à palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala, dura coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Aleluia. Você pode cair na mão do juiz. Deus te livra. Você pode cair na mão dos seus inimigos. Deus te livra. Você pode cair na mão até do diabo. Deus te livra. Mas se tu cair na mão de Deus, quem vai te livrar? Aleluia. E de contrapartida, havia um homem chamado Naamã. Está lá em 2 Samuel, capítulo 5. Um homem também rico. Um homem forte. A Bíblia fala que ele era varão campeão, varão de guerra. General da Síria. Homem vencedor, porém leproso. Aleluia. Mas aí uma menina falou, falou para a mulher de Naamã, olha, se esse homem fosse lá em Samaria, ele seria curado, porque lá tem um homem de Deus. Então Naamã foi até o rei da Síria e falou, olha, lá em Samaria tem um homem que pode me curar. Então o rei da Síria escreveu uma carta, entregou na mão de Naamã, deu ouro, prata, 10 túnicas e outras coisas. Eu estava até somando isso aí. No dia de hoje seria 30 milhões de reais. Então foi aquele homem cheio de riqueza até o homem de Deus. Só que ele foi até o rei. Chegando no rei, o rei viu aquela carta. O rei se desesperou, rasgou suas vestes e falou, quem sou eu para te curar? O rei está arrumando algum propósito para invadir a minha terra. Só que a palavra chegou lá na casa do homem de Deus. E o homem de Deus, manda ele vir aqui, porque ele vai saber que há profeta em Israel. Aleluia. E quando Naamã chegou até a casa do profeta, o profeta não quis nem olhar para ele. O profeta falou assim, olha, fala para ele mergulhar no rio, aleluia, Jordão, 7 vezes que ele vai ser curado. Aleluia. Aí o mancebo do profeta chegou aí e falou, o profeta falou para você mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Aí Naamã falou, eu sou general, eu sou capitão, por que ele não vem falar comigo? Não sei. Ele está mandando eu mergulhar 7 vezes naquele rio que para ele era sujo. Falou. Não quero não. Foi embora. Meus queridos, não adianta. A palavra já foi impetrada. Queira você ou não, a palavra já foi impetrada. Queira você cumprir ou não, já foi decretado. Queira você seguir ou não, já foi falado. Queira você seguir ou não, o martelo já foi batido. Queira você seguir, você quer viver na sua vida de tristeza, de lepra, de derrota, continua, mas tem a palavra de Deus já foi falada e você tem toda a condição de ser vitorioso, de ser vencedor. É só você seguir a palavra. Aleluia! E aquele homem foi, reclamando, murmurando, um servo de glória. Meu Senhor, se ele falasse para você dar cambalhota, você não ia dar? Se ele falasse para você fazer isso, fazer aquilo, tu não faria? O que te custa, aleluia, mergulhar no rio? Aleluia, nessa noite, meus filhos, o que te custa abrir o teu coração para o Senhor? Aleluia, pode te custar sim. Aleluia. Pode custar muita coisa dentro do teu coração, a tua vaidade. Porque custava para Naamã a vaidade dele. Sabe por quê? Porque ele ia ter que se despir. E todo mundo ia ver.
que ele estava com lepra. Mas vale a pena, meus filhos, sabe por quê? Quando ele se despiu e quando ele desceu naquele rio, uma, duas, e foi se esvaziando 3, e foi se esvaziando 4, e foi ficando vazio 5, e foi ficando mais vazio ainda 6, e quando ele ficou nada dentro dele, quando ele saiu daquele rio na 7ª vez, a Bíblia fala que ele estava limpo como a pele de uma criança. Aleluia! E sabe o que Jesus Cristo falou? Que para entrar no reino dos céus tem que nascer de novo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, irmãos, Jesus Cristo, a Bíblia fala que Deus escreveu 3 vezes na Bíblia. Primeira vez a gente já falou lá no Monte Sinai. A segunda vez foi em Daniel capítulo 5. Belsazar, mais um, parceiro de Faraó. Assim ó, com Faraó. Festejando uma vitória qualquer. Um banquete para mais de 1000 pessoas. Ele se embriagando, ele mandou trazer, porque ele tinha invadido, aleluia, Judá, e tinha roubado, tomado os utensílios do templo. E naquela noite ele falou: traga para mim os utensílios do templo, para que eu venha caçoar do Deus de Israel. Olha só. E a Bíblia fala que quando ele estava, bebendo vinho na taça de Deus, do nada, de repente, uma mão aparece na parede e escreve que ele estava sendo condenado. Aleluia! Quando ele viu aquela mão, os ossos dele começaram a se bater. Ele começou a ficar com medo, ele ficou desesperado. Mas naquela noite, ele perdeu o reino dele. A família dele foi toda destroçada, inclusive ele. Mas, de contrapartida, lá em João 8, Jesus Cristo, aleluia, ele foi confrontado pelas aquelas pessoas. Sabe como? Uma mulher foi pega em ato de adultério, foi levada até Jesus, e aqueles homens falaram: mestre, essa mulher aqui foi pega em ato de adultério, o que faremos com ela? Aí a Bíblia fala, sabe o quê? Que Jesus Cristo estava escrevendo no chão. Aleluia! Ué, o que teve isso, irmão? Deus escreveu na parede. Foi aquela hora, foi o juízo de Deus. Agora Deus estava escrevendo no chão. Era o momento da misericórdia de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Lá em Jeremias, capítulo 17, diz que Deus, todo aquele que se aparta de Deus, ele vai escrever no chão. Todo aquele que se aparta de Deus, ele vai escrever no chão. Mas, irmãos, é melhor Deus escrever no chão do que Deus escrever na parede. Aleluia! Sabe por quê? Porque quando ele escreve no chão, é porque ele está te dando uma oportunidade de se arrepender. Quando ele escreve no chão, ele te dá uma oportunidade para tu rever os seus conceitos. Quando ele escreve no chão, ele te dá a oportunidade de você se converter, se arrepender e se voltar para ele. Aleluia! Então ele levanta e fala, Jesus Cristo fala: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou ninguém. E Jesus Cristo pergunta àquela mulher: mulher, onde estão teus acusadores? E estava lá tudo escrito no chão.
Irmão, você sabe que estava escrito ali no chão? Sabe? Eu também não sei. Sabe por quê? Porque o que tu faz não me diz respeito. Só diz respeito a Ele. Aleluia. E Ele sabe o que tu faz. Aleluia. E estava escrito ali no chão. Aí lá em Malaquias, capítulo 7, versículo 19, diz: voltemos ao Senhor, porque Ele há de nos perdoar. Ele há de pisar, não escreveu aqui? As nossas iniquidades. E os nossos pecados, Ele irá jogar no fundo, na profundeza do mar. Ó, aleluias. Aleluias. Isaías, capítulo 1, versículo 18 diz: aleluia, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a carmesim, Ele é poderoso para transformar mais branco como a neve. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E lá, aleluia, continuando lá na mulher, lá em Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos e sede batizado, para que os vossos pecados sejam apagados. Aleluia. Aleluia. Ele apagou todos os pecados, tudo que tinha escrito. E ele perguntou à mulher: onde estão os teus acusadores? Ela diz: não tem ninguém. E ele diz: eu também não te acuso, eu também não faço nada contra ti, tão somente te perdoo. Vá e não peques mais. Aleluia. Essa é a noite dele apagar os teus pecados. Aleluia. Ficamos de pé, igreja. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Bate, mãe. Nessa noite, irmãos, eu não vim aqui, aleluia, na igreja, tá esse tempo todo orando para você sair daqui vazio, para você sair daqui, aleluia, cheio de si mesmo, para você não entender que Ele quer te encher, te fazer um vaso novo, te fazer um novo homem, uma nova mulher. Aleluia. Aquelas promessas todas que tem na tua vida tem que se cumprir, irmão ou irmã. Essa é a noite da tua vitória. Essa é a noite do teu alcance, da tua transformação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória à igreja. Agora é o momento bem ímpar. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não vou negar a fé que há em mim. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar, irmã. Esse aí está do teu lado, essa irmã está do teu lado aí, que é visitante. Ore por ele. Mesmo que pedras venham contra mim, Glória a Deus. e com palavras queiram me intimidar, maior aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou te Essa noite, irmão, Deus te chama. Eu olho pra Aleluia. Vem aqui na frente. pro amor de Deus. Essa é a noite da tua vitória, irmão. Essa é a noite onde Deus te chama. Aleluia. Eu olho pra Jesus, Aleluia. pro amor de Deus. Olha o que ele fez por você, irmão.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É como ele tá ruim. Mesmo que pedras venham contra Você que sentiu essa palavra de Deus no seu coração, vem aqui na frente. Queremos orar por você. maior é aquele Aleluia. que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Pai, oh vem você poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o amor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Aleluia. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Aleluia. Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Pai, oh vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Você que ouviu essa palavra, que sentiu no seu coração de receber desta graça, desta misericórdia, e você quer nesta noite receber esta graça, esta misericórdia, aquela mesma que aquela mulher recebeu naquele dia, eu quero te convidar para sair do seu lugar e vir aqui à frente, queridos. E nós estaremos orando por você. Alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor nesta noite, que quer receber desta graça, desta maravilhosa graça, Eu já tô gravando. de estar na 30 e presença de poucos Deus, minutos. de receber o reino de Deus. Minha Se câmera. você vier aqui nesta noite e quer receber esta graça, quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, faz um sinal para mim assim nesse momento. Alguém para o Senhor nessa noite? Se todos somos cristãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queria também nesse momento fazer uma oração aqui nesse momento, chamar aqui o evangelista João Moura, que está orando pela vida do nosso irmão, que perdeu o seu ente querido, perdeu o seu irmão ontem, né? E juntamente com esta oração, orarmos também pela nossa irmã Mara, que perdeu seu esposo hoje pela manhã, né? Nosso irmão Alexandre nos deixou, mas ficou a família, ficou a nossa irmã Mara, então ficou o nosso irmão o evangelista João Moura, e eu quero estar orando nesse momento pela vida do nosso irmão João. Eu quero também convidar você que se encontra aí enlutado, Deus colocou isso no meu coração, você que se encontra enlutado, que perdeu um ente querido, que sente às vezes que sua força está se esvaindo, né? Eu quero chamar você aqui à frente, que nós estaremos orando por você, amém?
Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, eis aí o teu filho, Senhor. Pai amado, que perdeu, Senhor, o seu irmão, o seu companheiro, o seu grande amigo, Deus. Mas sabemos que o Senhor é um amigo mais chegado que irmão, Deus. E nesse momento eu te peço, Senhor, toma o teu filho em tuas mãos, Senhor. Consola o seu coração, dá força ao teu filho, Senhor, para caminhar. Também, Senhor, visita a nossa irmã Mara, Pai amado. Visita, Senhor, a tua filha, Senhor, que ela possa encontrar força em Ti, Senhor, para, Senhor, erguer a cabeça e caminhar, Pai amado. Toma, Senhor, todos os enlutados em tuas mãos, vai trazendo graça, misericórdia, trazendo o teu Espírito Santo, consolando todos os corações, Pai. Toma em tuas mãos as nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Quem recebeu sua vitória hoje, dá glória a Deus? Glória a Deus! Então não perde, não abra a mão da sua vitória. Não abra a mão daquilo que Deus te proporcionou hoje. Siga em frente, olhando para o alvo que é Jesus, que a vitória permanecerá na sua vida. A nossa irmã Gina está fazendo 27 anos amanhã. 17, ó. Sim. Terça-feira, cadê Josué? Irmão Josué está atrás. Eu vi irmão Josué. Ali, irmão Josué ali, ó. Irmão Josué, vem cá, irmão Josué. Vamos estar orando por você. Você fez aniversário quando? Terça-feira vai fazer também. A irmã Gina 17, irmão Josué 27, né? Aleluia, glória a Deus. Tem mais algum aniversariante da semana? Alguém está aniversariando? Não? Vamos estar orando aqui pela nossa irmã Gina, pelo nosso irmão Josué. Aleluia. Que sim? Sim. Mamãe Xirra, depois da 31 de maio? Tá longe, mas vem cá, mãe. Vai orar comigo. Vamos lá. 31 de... A minha mãe ela faz duplo aniversário. Ela faz no dia 31 de maio e 1º de junho. Por quê? O meu avô, ela nasceu no dia 31, meu avô registrou no dia 1º. Que maravilha. Antigamente assim, né? Era por lote, né? A gente estava por lote. Eu esqueci a data e botava outra coisa. Esperava chegar o 6º filho, aí a gente estava tudo de uma vez. Né? Amém? Vamos orando em nome de Jesus. Chama para cá, em nome de Jesus. Deus, eis aí seus filhos, Senhor. A nossa irmã missionária Regina, Senhor, que completa mais um ano de vida. Nosso irmão Josué, Pai querido, seu filho abençoado, que irá completar também mais um ano de vida. E a minha querida mamãe, Senhor, que completará também mais um ano de vida. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha derramar sobre a vida dos teus filhos, Senhor, bênçãos sem medidas, Pai querido, que eles possam, Pai amado, receber, Pai querido, a alegria vinda dos céus, Senhor, para a glória do teu nome. Ministra paz, ministra gozo, ministra alegria, ministra bênção, vitória sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Toma em tuas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Parabéns para você, nessa data querida, parabéns para muita saúde e paz. Graças a Deus, que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Lembrando, homens, varões de Deus, homens, todos homens, ministros, homens, servos de Deus, os homens, todos homens. Amanhã terá ensaio aqui com todo o campo, com sede e Parque de Esperança. Terá ensaio e reunião com os homens aqui. Vai ser ali no pátio ali, né? E as irmãs estão aqui, vai ter essa comunhão bonita. Em nome de Jesus. Amanhã, às 19 horas, homens, reunião dos homens e saída das mulheres. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão nos visitando. Que Deus possa estar te abençoando. Receba a sua bênção. Leve para o seu lar a sua vitória. Em nome de Jesus. Ficamos alegres com a visita de cada um. Mas a maior alegria, queridos, é que você possa estar na presença de Deus. Ininterruptamente, sempre na presença do Senhor.
Porque mais vale estar na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? Glória a Deus por vencer. Glória a Deus por vencer. Triunfo.